Aqui no estúdio, a nossa entrevista a partir de agora, como eu havia anunciado, é com o delegado Breno Holanda, delegado do DENARC, um dos delegados que fazem parte da equipe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico. O delegado está aqui conosco para fazer um balanço das atuações, falar de, inclusive, algumas ações recentes do DENARC no combate ao tráfico de drogas no Piauí. Delegado, seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Disponha. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, aos telespectadores. Bem, recentemente, domingo, nós efetuamos a prisão de um indivíduo, né, que exerce uma liderança forte, dominante no bonde dos 40 aqui do estado do Piauí. Se trata do Neto Camelo. Né? Esse indivíduo já há muito tempo vinha sendo monitorado, vinha sendo já alvo de diversas ações policiais no sentido de capturá-lo. Mas é um indivíduo também que, ao mesmo tempo, né, ele se furtava à aplicação da lei penal, um indivíduo que mudava constantemente de endereço, utilizava perfis falsos, né, tudo isso com o intuito de não se submeter ao sistema de justiça. Delegado, esse indivíduo ele exercia um papel de liderança na organização criminosa. Qual era o papel dele qual a importância da prisão dele nesse momento aqui no Piauí? Representa assim, um marco, né, para a Secretaria de Segurança Pública que já vinha há um tempo, né, na captura, né, perseguição a esse indivíduo. O Neto Camelo, ele exerce ele é o geral do Estado, né, no seio da organização Bonde dos 40. Quer dizer, que ao lado dele nós temos Léo Gordinho, que acima dele só tem um Léo Gordinho, que é o Sintonia dessa facção criminosa. Então, um indivíduo que por tudo passava por ele, né? E, inclusive, também, recentemente, nós efetuamos a prisão do seu filho, demonstrando que a traficância de drogas ali é algo hereditário. Né? Em 16 de dezembro de 2025, há cerca de 2 meses, nós efetuamos a prisão do seu filho em um condomínio aqui do bairro Santo Antônio, a ocasião em que ele estava com drogas diversificadas, haxixe, maconha, crack, armas de fogo, quer dizer, também atuando simultaneamente com seu pai. A polícia tem prendido, a gente tem acompanhado todo o trabalho, né, do DENARC, enfim, de toda a Polícia Civil, da própria Polícia Federal também, quando o tema é a questão do tráfico de drogas. E a gente sabe que essas pessoas presas, obviamente, elas devem ir para um julgamento, e aí, quando passa para o julgamento, para a aplicação das leis, obviamente já não é mais com a Polícia Civil, já é com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, mas no âmbito da Polícia Civil, sempre tem aquela questão da legalidade das prisões, das investigações. A gente passou recentemente por aquele episódio, ainda está em discussão o episódio, né, relacionado também, me parece que a traficante do bonde dos 40, que se relaciona com a questão do Alan Dilson, né? E aí vem aquela discussão, né? A polícia tem tido o cuidado de, num processo de investigação, cumprir todo o rito legal para que lá na frente a gente não veja essas decisões de ver pessoas que tem provas de ligações dela com o tráfico, mas elas acabam sendo inocentadas, entre aspas, porque o julgamento entendeu ali que o processo não seguiu o caminho legal. Como é que está o cuidado hoje da Polícia Civil, da investigação, para que todas as etapas sejam de fato bem cumpridas e a gente não veja lá na frente pessoas que têm provas ali da ligação com o crime acabando sendo libertadas por conta disso? Olha, essa sua pergunta é interessante, que nos cabe até fazer aqui um breve apontamento com relação ao que vem acontecendo na questão da investigação financeira, né? Em que a polícia, o Ministério Público requisita os relatórios de inteligência financeira, a unidade de inteligência financeira, mais conhecido por COAF, né? E que está havendo uma divergência entre 2 turmas do Supremo Tribunal Federal e o STJ, né? Uma turma entende que tem que ter uma autorização judicial prévia para que a Polícia Civil e o Ministério Público faça uso desse documento em sua investigação. Já a outra turma diz que não precisa essa autorização prévia, que a Polícia Civil e o Ministério Público são sim legitimados para utilizar isso. Então, o que há é essa discussão, mas não é
uma falha na investigação, não é a não observância dos ditames legais constitucionais. A Polícia Civil ela sempre atua pautada pela lei, né, garantindo aí os direitos constitucionais. Veja bem, agora recentemente nós estamos passando por uma mudança com relação à extração de dados de aparelhos celulares. Quer dizer, todo celular vai ser encaminhado agora já junto naquela ficha de acompanhamento de vestígios, entendeu? Para a diretoria de inteligência, justamente preservando a cadeia de custódia, para que a defesa não alegue nenhuma ilegalidade no procedimento policial. Então, a Polícia Civil ela trabalha com isenção, com seriedade, né, reunindo todos os elementos. E é importante dizer que não há só, no cenário da persecução penal, a Polícia Civil como protagonista. Nós atuamos em conjunto com o Ministério Público, quer dizer que todas as nossas representações e investigações, elas são controladas pelo Juiz das Garantias, que aqui é a Central de Inquérito de Teresina, né? E também passa pelo crivo do Ministério Público. Então, quando nós temos uma prisão deferida, uma busca deferida, pode ter certeza que ali tem o prévio parecer ministerial, quer dizer que ele concorda com a investigação, ele entende que é legítima, que atende à lei e por isso mesmo ele dá um parecer favorável. Agora, o que se tem aí são decisões, né, que mudam, que trazem uma insegurança jurídica para o cidadão, né, também para nós que atuamos de uma forma e de repente o jogo muda, né? Mas tenha certeza que todas essas ações elas são balizadas, né, pela Constituição, pela lei e nós vamos seguir trabalhando assim também daqui para frente. Delegado, a polícia brasileira é uma polícia atuante, investiga, apura, prende, mas a gente vê que as leis são frágeis e acontecem umas situações, a exemplo do Alan Dilson, que mesmo preso mantinha contato com seus comparsas aqui fora, inclusive fazia ligação de vídeo chamada com a sua companheira que também estava presa aqui. Qual é o cuidado, que pode ser feito para que esse tipo de conduta venha a deixar de existir e quem esteja realmente recolhido prisional não venha interferir de forma alguma aqui fora? Olha, infelizmente, em qualquer órgão, instituição, há os bons e os maus profissionais, né? Quando acontece uma situação como essa, eu parto da premissa de que houve uma facilitação para o ingresso de um smartphone, né? de um computador, quer dizer, qualquer meio de comunicação. Então, aqui nós já temos intensificado aqui no nosso sistema de justiça, do nosso sistema prisional já, não existe mais aquela regalia que existia antigamente. É muito difícil você ver um celular ali dentro, televisões. Então, quer dizer, tudo isso vai dificultar a comunicação entre o interno e o mundo externo, né? Agora, há casos e casos. Esse caso que você está dizendo, realmente, é um caso que não pode ser admitido. Eu acredito que esteja sendo apurado administrativamente, que esse indivíduo, o Alan Dilson, ele fez pelo menos durante um mês, se eu não estiver enganado, várias ligações aqui para a sua mulher, que estava também presa, né? Mas eu acredito que isso esteja sendo apurado e nós não podemos, né, focar apenas em uma situação ou outra. É claro que também passa por um processo de melhoria, de transição, para que isso seja extirpado de vez, não só em unidades policiais, em sistemas prisionais e em qualquer outro ambiente em que deve ser aplicado e observado rigorosamente os procedimentos para que se evite a situação que você mencionou. Delegado, há pouco mais de 10 anos atrás, quando nós ouvimos falar em facção criminosa, parecia algo distante da realidade do estado do Piauí, algo que não chegaria, não estava presente, pelo menos visualmente naquela época. E aí o tempo passou, essas facções passaram a atuar de forma mais organizada aqui no estado.
vindas de outras regiões do Brasil, né, do Sudeste, do Sul, algumas com atuação aqui no Nordeste, no Norte. E a minha pergunta é como é que a Polícia Civil tem atuado nesse sentido de trocar informações com as polícias dos outros estados, a segurança pública dos outros estados, no caso do DENARC, né, do combate ao tráfico de drogas, que muitas vezes tem rotas interestaduais. Também há essa troca de informações, há essa interação de fato entre a segurança pública do Piauí e dos outros estados para fortalecer esse combate, já que essas facções têm uma atuação interestadual na maioria das vezes? Olha, com certeza, Natan. Essa integração, essa troca, esse fluxo de comunicação... Vou pedir só para o senhor falar um pouquinho mais próximo. Olha, Natan, com certeza. Essa troca de informações com outras polícias, ela é constante, ela é real e ela é necessária. Recentemente, eu presidi um inquérito que visava desarticular uma célula do PCC no município de Piracuru. Lá nós tivemos 16 indivíduos denunciados pelo Ministério Público. E a liderança do PCC lá, o alemão, que inclusive ainda está foragido, né, mas nós estamos aí realizando ações constantes na tentativa de prendê-lo, ele tinha uma conexão com o estado do Ceará. E nós precisamos trocar informações com a Polícia Civil do Ceará. Eu trago agora aqui o caso, o Léo Gordim, que é o Sintonia, aqui final do Bonde dos 40, que atua junto com o Neto Camelo. Ele está preso em Taitinga, no município de Ceará, região metropolitana de Fortaleza. Troquei informação com o delegado de lá, né, sobre o Léo Gordim. Então, assim, esse fluxo, nessa troca de informações, ela ocorre, né? Agora, recentemente, nós tivemos aqui uma operação contra uma rede de postos de combustíveis e que houve um intercâmbio de informações entre o Ministério Público de São Paulo, Polícia Civil de Piauí e Ministério Público de Piauí. Então, ela vai sempre existir. Agora, eu quero trazer aqui uma questão também importante, demonstrando a importância da prisão nos últimos anos de diversos indivíduos considerados, né, liderança do Bonde dos 40. Então, que ocupa o alto escalão do Bonde dos 40. Nós já tivemos a prisão aí do Brizola, que dominou por muito tempo ali a região da Santa Maria da Codipe, do Fantasmão, do próprio Alan Dilson, né? E agora do Léo Gordim, que está preso no Ceará, e agora mais recentemente do Neto Camelo, que inclusive está veiculando aí imagens dele, né, fotos que demonstram que ele era uma pessoa antes e hoje outra, né? Então, fazendo procedimento estético para mudar a aparência, o seu rosto, e assim dificultar ser identificado e a sua localização pela polícia. Mas no domingo, a Polícia Civil, de forma integrada com a Polícia Militar, através de ações de campo constantes, incansáveis, ações de inteligência, conseguiram, né, localizar um balneário entre as cidades de Demerval, Lobão e Teresina e efetuar sua prisão, no momento em que participava de uma festa lá, né, estava no seu momento de lazer, com influenciadoras digitais, com a sua mulher grávida, que inclusive ontem ganhou o neném e estava lá naquele meio. Então, só reforçando isso que você falou, Natan, há sim esse intercâmbio de informações, ele é válido e ele contribui significativamente para os nossos resultados aí exitosos. Delegado, a gente tem, quando se trata de facções, aquela realidade que a gente observa daquele faccionado que está lá na ponta da rua, muitas vezes usando arma, enfim, cometendo às vezes algum crime, e a gente tem acompanhado operações também da polícia na questão financeira, né, inteligência financeira, desbaratando inclusive esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo setores importantes da economia. Como é que está o olhar hoje, né, da Polícia Civil, do DENARC, no sentido de ter que ir atrás, obviamente, do faccionado que está lá distribuindo droga, fazendo a comercialização e que não tem influência nenhuma, até quem de fato tem o controle financeiro e provavelmente de decisões também relacionadas à gestão dessas facções. Como é que está o olhar da Polícia Civil para isso? Como é que está o esforço da Polícia Civil e até mesmo a tecnologia que ela tem hoje à disposição para fazer esse tipo de investigação, que eu imagino que demanda investimentos em tecnologia, inteligência, enfim. Hoje o DENARC, que é um órgão da Polícia Civil, né? Nós temos algumas divisões no DENARC.
nós temos a parte da investigação, nós temos nossa inteligência, e nós temos hoje também uma divisão, né, de lavagem, um laboratório de lavagem de dinheiro, voltada à apuração desses crimes, né, de lavagem de dinheiro no contexto de organização criminosa do tráfico de drogas. Né? Então, há toda uma estrutura para que nós consigamos descapitalizar essas organizações criminosas. Porque não basta prender o médio e o pequeno traficante, não basta tirar de circulação aquele indivíduo que não tem aquele poderio econômico. Né? Nós fazemos isso na tentativa de asfixiar financeiramente essas organizações. Então, realizamos uma investigação financeira, inclusive, nós tivemos aqui a do Alan Dias. Um dos nossos relatórios foi compartilhado com outro órgão de segurança, que acabou desencadeando a operação, a prisão da vereadora. Exatamente, que está tramitando lá na Justiça Eleitoral. Então, assim, demonstrando que a Polícia Civil hoje ela é dotada de recursos tecnológicos, de inteligência, inclusive esse é uma das tônicas do governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Segurança Pública, de investir mais e mais em tecnologia. Então, essa integração também entre as forças de segurança tem resultado aí em números expressivos. Só para você ter ideia, o DENARC só neste ano já apreendeu mais de 600 quilos de drogas. Nós incineramos 1 tonelada, né? E prisões várias e várias e várias. E toda semana nós estamos prendendo. Eu quero só fazer aqui, aproveitar o gancho, para falar de outras 2 prisões ontem que nós tivemos importantes, feitas pelo DENARC com apoio do DECAP, Departamento de Capturas. Nós prendemos um casal lá na Zona Leste, um desses indivíduos faccionados é tido como o Disciplina, né, lá da Zona Leste de Teresina, no bairro Porto do Centro. Então, há 2 meses, nós já havíamos apreendido arma de fogo, balança de precisão, drogas, né, munições, inclusive com apoio da nossa cadela farejadora, a Katrina. E esses indivíduos conseguiram fugir. Então, pedimos a prisão e ontem nós efetuamos a prisão lá nesse bairro, mas já estava em outro imóvel. Quer dizer que você vê essa versatilidade, né, desses criminosos mudando de casa em casa. Delegado, né? O senhor falou aqui, e aí surgem muitas dúvidas sobre essas expressões utilizadas dentro do crime organizado do tráfico de drogas. Né? O senhor falou anteriormente em sintonia, agora em disciplina. Vamos explicar aqui para quem está nos assistindo, dentro da hierarquia de uma organização dessa, como é que é dividida essas funções? Bem, essas organizações criminosas, elas dispõem de um quadro, de um manual de quadro disciplinar. Né? Nós temos ali em cima, no topo dessa estrutura hierárquica, nós temos o geral, né, que é aquele indivíduo que exerce uma função maior naquela facção, né, que recebe as informações, que todo dia tem os outros que estão abaixo dele, os outros membros, tem que falar sobre o que foi arrecadado, sobre as alterações que aconteceram, né? Algum eventual problema interno da facção, questões de roubos que estão acontecendo, alguma reclamação. Né? Abaixo deles nós temos o torre, né? Nós temos também o financeiro, nós temos aqueles que exercem a função de auxiliar e um vai apoiando o outro de forma escalonada. E acima do geral ainda temos o sintonia. Né? Então é toda realmente uma estrutura hierarquizada, uma organização, um crime organizado e que se adequa perfeitamente ao texto da lei, ao crime de organização criminosa. Algumas têm até estatuto, né? Escrito, tem né? estatuto, exatamente. Eu já deparei com investigações, com ficha cadastral de indivíduos com a origem, com o vulgo, né? Ou seja, eles precisam passar por um cadastro, ter a aprovação. Fazer um juramento, né? Exatamente, fazer um juramento, passar por um cadastro. E esse disciplina, ele, além das punições internas, né, participa realmente do Tribunal do Crime, ele também cuida de questões externas. Está tendo roubo, a população está reclamando, então ele usa daquilo dali para punir internamente. Né? Nós tivemos um caso já aqui de um indivíduo, né, do bonde dos 40, que
se envolveu em um crime de importunação sexual. Quer dizer, os familiares procuraram as lideranças e esse indivíduo foi submetido ao tribunal do crime. De início, 20 ripadas nas costas e depois acharam um pouco, né, branda a punição e aí efetivamente tentaram matá-lo com disparo de arma de fogo. Agora, delegado, a polícia desarticula e aí acaba desmontando células criminosas e aí o seguinte, depois essa célula se ressurge, ou seja, os indivíduos são presos, desarticula ali momentaneamente e depois ela ressurge. Na sua avaliação, o porquê que há esse ressurgimento, porquê que uma vez desarticulada não há acompanhamento para que aquela célula não venha a ressurgir, ou naquela comunidade ou em uma outra comunidade, não há acompanhamento para que ela não se ressurja novamente? Olha, infelizmente, essa é uma situação mais complexa. Ela não perpassa apenas por uma questão de segurança pública, é uma questão social, né? Então, tem que haver um trabalho conjunto, integrado, com a realização de políticas públicas, quer dizer, todo um conjunto de ações para que se evite isso. Hoje o que temos dentro dessas organizações criminosas, né, são indivíduos que são cooptados diariamente sob falsas promessas de melhorar as suas vidas, né, de ter ali um dinheirinho, mas que não é isso que acontece. Nós realizamos diversas ações que nós chegamos no imóvel que o indivíduo não tem uma geladeira sequer. E mais envolvido no mundo do crime. Então, é algo que não vale a pena, que nós inclusive dizemos aos jovens, queremos dizer aqui aos jovens, né, aos pais das crianças, que tirem o quanto antes seus filhos desse caminho, porque não é o caminho bom. O caminho bom é o do estudo e do crescimento aí profissional. Delegado Breno Holanda, obrigado pela participação conosco aqui no estúdio, obrigado por atender o nosso convite. É sempre um prazer falar sobre segurança pública e aqui, em nome de todos que fazem a nossa equipe, quero parabenizar, né, o senhor, o delegado Samuel Silveira, toda a equipe do DENARC, que de fato vem fazendo um trabalho efetivo no combate a uma das mazelas da sociedade, que é o tráfico de drogas. Muitas vezes a gente fala em tráfico de drogas e não se dá conta no quanto a atuação desses criminosos é destrutiva para a sociedade. Muitas famílias destruídas, muitos jovens que acabam perdendo a vida, morrendo por causa do tráfico de drogas, ou atuando de forma direta, ou como consumidores desses entorpecentes. Então é sempre importante parabenizar, delegado, o trabalho que é feito no DENARC aqui no Piauí. Estamos à disposição, Natan.